Gente iluminada, estou aqui novamente para conversar um pouquinho com vocês. Hoje acho que vai ser um pouquinho mais longo o vídeo do que os demais, mas vou tentar ser breve porque ninguém aguenta coisa demorada, nem eu. Certo? Então, o que eu vou falar hoje? Da importância de primeiro a gente ter o conhecimento, a busca, a base, de onde a gente tira as principais ideias, o que leva a gente a argumentar, para que a gente possa nos posicionar depois, a hora que estamos a conversar com alguém, certo? Me ocorre algumas vezes, pelo fato de eu gostar do espiritismo, pelo fato de eu gostar de budismo, embora ser criada no catolicismo, eu tenho visão holística. Toda e qualquer forma da prática do amor e do bem, eu faço uso. O que eu sou contra a dor e a qualquer coisa que faça mal, certo? Não sou uma pessoa perfeita, longe de mim, porque a perfeição é uma coisa que me espanta. Acho horrível a ideia de ser perfeita e me agrada a ideia da não perfeição, porque isso me torna humana e me faz muito bem, certo? Então hoje eu gostaria de mostrar com meu cenáriozinho de alguns livros que eu selecionei e que eu gostei de ler. Vou tentar passar os mais importantes, que aonde a gente se baseia para depois dar uma opinião. Vejo muitas vezes as pessoas pelo Facebook sempre emitindo opiniões sem ter base e fundamentar-se em quê, né? Então, antes de tudo, a gente precisa ser uma pessoa equilibrada, centrada, aberta a mente para diversos tipos de conhecimento, entender diversas formas de crenças, diversas formas de pensar e de viver, certo? Então, um dos livros que eu acho muito interessante todos poderiam um dia lerem, e que não é fácil ler porque eu não sou médica e muitos não são, mas é da área de psiquiatria. No meio dessa muvuca toda, como vocês estão vendo aqui, eu vou tentar achar ele. Os mais psiquiátricos. Tá? Vou fazer minha bagunça, espero que nada caia. Beleza? Até eu chegar onde eu quero. A minha formação é terapias holísticas e complementares. Então eu não sou médica e trabalho com curso livre. É a forma que eu me adapto a esse sistema onde tudo pede ciência. E aquilo que não é visto como ciência no Ocidente, no Oriente já é visto. Antes de nós nascer, já era visto como ciência. Então, o primeiro livro interessante que eu recomendo todos lerem e terem conhecimento é esse aqui, o 14º. Tá? É um manual de diagnóstico e estático. Perdão, tô hoje uma virada no pandareco, de estatístico de transtornos mentais, tá? Outro livro bacana para você também ler é o Mentes Perigosas, dentro da área da psiquiatria, para entender um pouquinho como é que pensa os psicopatas, quais são os comportamentos, como é que você pode entender quando você se encontra com um. Tá? Aí vem a parte mais de psicologia do medo. Né? Para como as pessoas lidarem com medo, fobia, etc. Eles já são tudo livros mais técnicos. Também curto bastante a parte de meditação. Então, entender como é que funciona a neurofisiologia da meditação é uma coisa maneira. Outra coisa bem legal que eu vou recomendar nessa minha zoeira inteira aqui é O Poder do Agora, tá? Eckhart Tolle. O Poder do Agora é um livro muito maneiro, porque ele vai estar falando para você a importância de viver no hoje e de controlar a mente que vai para o futuro, imaginando as coisas que vão ser,
que gera ansiedade, e o passado, que viver do passado é uma tendência a estar com depressão, tá? E ele é um livro que te ensina a estar concentrado na sua vida aqui e agora. O Despertar de uma Nova Consciência, outro livro que eu adoro de Eckhart Tolle, ele já faz um outro tipo de abordagem, que eu não vou detalhar aqui, para não ser cansativo e chato. Depois, vem Seja Feliz, o Tarô e a Viagem do Herói. Eu adoro sobre a questão da viagem do herói, os cinemas exploram muito isso, por isso que a gente se fascina ao assistir filmes, tá? Outro que está linkado com essa questão da viagem do herói é o Jung e o Tarô, para a gente entender os simbolismos das cartas do Tarô, certo? É uma boa ideia de leitura, complexo, mas vale a pena ler. Aqui, um encantador de ler, Carlos Castanheira, uma delícia. Ele tem ideias irreverentes, muito bacana. O Código da Inteligência, do Augusto Cury, é bem bacana, eu gosto em alguns aspectos do Augusto Cury. Reforma Íntima, essa aqui já fala um pouquinho de reencarnação. É bom saber como é que outras culturas entendem. Aqui já mais técnico, falando de holismo e espiritualidade. Ai, gente, deixa eu mudar o braço. Que doeu esse aqui. Amorteceu também. Olha quanto livro que eu estou mostrando para vocês. A mitologia. Esse daqui eu não sou experto na área, mas é importante a gente ter noção de como é. Justamente porque tudo questão de tarô, da questão da viagem do herói, precisa entender um pouquinho da mitologia. Pouquinho não, bastante. Esse aqui também adoro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec. Tem ideias joias, muito espiritualizada. Intuição de Osho. O do Osho também é bem irreverente, me divirto com ele. Também falando da saúde emocional, o Osho. Falando sobre como transformar medo, raiva e ciúme em energia criativa. Porque isso são energias negativas e que a gente pode se transformar internamente. Vale a pena ler. Esse eu amei, gente. Quando eu li O Despertar do Herói Interior, caraca, vocês não têm noção, eu viajei. É uma transformação mesmo interna, que a gente faz uma viagem, a gente mal se conhece, vocês não têm noção. Alfabetização afetiva, são um bando de burro, para falar bem a verdade, nessa parte emocional. Então, se a gente for conceituar e falar o que é medo, raiva, amor, inveja, todas essas emoções e sentimentos que nós temos, nós não sabemos nem detectar ali dentro da gente, para você ter uma ideia de tão voltado para o mundo tecnológico que estamos. Vale a pena. Esse cara é show. Daniel Goleman, Dalai Lama, Emoções Destrutivas. Se a gente consegue... perdão, hoje eu tô falando rápido. Vamos, eu prometi para mim mesmo que ia falar mais devagar. Então, voltando. Como é uma imagem caseira do meu celularzinho, não sou atriz, não sirvo para essas coisas, mas tenho acesso à criatividade e estou compartilhando com vocês. Emoções destrutivas, aprendendo a lidar com elas, a gente é outro ser humano. Adoro o budismo. Leis do Carisma. Pensa num livro que me ensinou muito. A larga mão de ser, perdão da palavra, bundona. Ele te ensina a ter mais autoestima e a gostar mais de si. Hoje mesmo, teve alguém que escreveu para mim abaixo da minha foto, cai na real. Aí eu fiquei pensando, cai na real do quê? O fato de eu falar de autoestima, de falar de que a gente deve gostar de si próprio, não significa ego, não. Significa que nós devemos amarmos como nós somos. E não, isso pode interferir em pensarmos que somos a mais que alguém. Jamais. Recomendo. Reiki. Reiki transformou minha vida. Nossa, vocês não têm noção o que isso daqui aconteceu. Eu era mais cética do curso de terapias holísticas e complementares. E quando eu abri o canal Reiki, eu achei que não ia dar em nada.
Para variar, como eu falava, meu termo, balela, tudo é balela. Nossa, a professora sofreu comigo, porque tudo eu tinha que provar. Nada eu conseguia acreditar, porque eu não via, né? Santo Tomé aqui era triste. Então, durante a minha formação, eu peguei e me identifiquei com o Reiki. E ele tem um tempo, né, de fazer uma limpeza energética. Eu fui parar com cistite no hospital. Ali já começou os fenômenos paranormais com certa frequência energéticos a ocorrerem, desde premonição, sensibilidade, saber o que o outro está sentindo, se a pessoa está doente. E sem meu controle, não era eu que queria, não. Quando eu via, estava vendo um monte de informação. Fui buscar mais estudos, né? Fui no espiritismo, fui em vários caminhos. Aqui vem as terapias dos florais de Bach. É uma terapia vibracional, é bem bacana tomar conhecimento. Seja autêntico, é a minha defesa do grupo das mulheres autênticas VISP. A gente tem uma tendência a querer ser aquilo que o outro é e não ser aquilo que a gente veio para ser. Aqui o próprio livro diz: outras personalidades já atendam. Então seja você mesmo. Não queira ser igual. Ser diferente é realmente maravilhoso. Busque ser você mesmo. Te dou total apoio. Ah, gente, eu adoro estratégias. Fui também casada com um militar por um bom tempo da minha vida, do exército, mas aprendi algumas coisas legais. Então, a arte da guerra, as estratégias militares, elas são úteis para diversos caminhos que a gente queira traçar. Tem mais um similar a essa abordagem. Estou quase terminando. Caramba, achei. Do Sun Tzu. Também. Ele também tem o trabalho sobre a arte da guerra, só que falado de uma forma diferente, de uma forma voltada para questões empresariais. Né? Para sobreviver nesse mundo material, a gente precisa ter conhecimento. A era da informação, quanto mais a gente sabe, mais a gente tem valor no mercado, né? Ah, delícia foi ler esse aqui, Alçar Voo. Aliás, um pássaro em voo. Ô, guria, pra falar besteira. Ao vivo e a cores, é isso aí. Entendi você, Faustão. Tá? Hoje eu tava te criticando, mas entendi. Então, aqui fala um pouquinho sobre a questão Zen. Então, ele é um livro calmante. Pra mim, fez muito bem. Ah, esse daqui é uma delícia. Esse daqui sobre a essência da liderança. Cara, você não tem noção. Sem isso, você acaba fazendo só, apertando a palavra, só asneira ou merda no teu caminho. Por quê? A liderança nunca deve ser autoritária. Ela deve ser uma liderança de respeito, né? Então, é muito bacana você dar uma lidinha nesse livro para você aprender a ser chefe, aprender a ser humilde, tá? Aprender a não se achar, aprender a colocar a mão na massa. Estilo gladiador do filme mesmo. Porque sem isso ninguém vai confiar em você. Credibilidade zero. O resto, todo mundo vai ver um déspota lá, dizendo faça, tá? Outro livro bacana que eu posso estar dizendo dentro dessa área, para vocês não cansarem de mim por hoje, vamos falar do marketing online. Tudo é marketing, não é verdade? Usar sites, blogs, redes sociais e muito mais. Esse foi um presente que eu ganhei da minha irmã que eu amei. Muito legal. Desenvolveu meu raciocínio para essa área que era a estaca zero. Então a gente não pode ficar preso em uma forma de ver as coisas e falar. Devemos buscar outros caminhos. Embora eu não tenha aqui em outros idiomas, mas eu busco ler também. O poder da paciência. Isso aqui me exaure. Puxa, pensa num pavio curto que é essa menina e ter que aprender a ter paciência. Só pode ser teste espiritual, não é por nada. A arte da felicidade. Oh, delícia de paz. Olha só o olhar sereno, né? Adoro. Ele traz muita ideia sobre como ser feliz. Quanto desapego que a gente precisa praticar para poder ser feliz. A gente se apega a tudo, tudo que é material. Resumindo, nós somos tudo trouxa.
O Mestre da Sensibilidade. Nossa Senhora, Augusto Cury fala aqui de Jesus Cristo. Esse aqui é um livro que toca o coração da gente. Jesus Cristo era capaz de perscrutar o pensamento das pessoas, como se fosse ler em telepatia algo profundo. Ele conseguia entender com a sensibilidade dele o que acontecia no âmago de cada ser. Me inspiro nesse grande homem, Jesus Cristo. Homem, para a maneira como é a minha concepção e respeito as outras formas de entender ele como um ser divino. E ele é divino também. Porém, eu não quero entrar em detalhes sobre religião porque eu respeito todas. A doença como linguagem da alma. Esse livro é maneiro. Ele traz muito conhecimento sobre como é semelhante à psicossomática, né? Que a doença ela chega para curar algum problema interior nosso, alguma teimosia, alguma vaidade, algum orgulho, algum comportamento negativo que a gente tem, se transforma em doença e a gente começa a aprender a crescer e a fazer essa reforma íntima, espiritual. Um lugar que eu estive tendo a oportunidade de estar com Fernando Salazar Dagnol, sensacional, com o pessoal da gnose. Caraca, pensa na coisa maravilhosa. Olha que delícia de autógrafo. Gente, tudo de bom. Fernando Salazar, ele fez todo aquele trabalho do Samuel entendeu qual que é? Porque eu sou ruim para lembrar de nome assim. Mas ele foi um dos discípulos. E ele tem um ensinamento profundo, muito grande, de vivência. Porque a jornada do herói, quando a gente fala nela, tem que viver. Não serve nada você só falar. A jornada do herói, ela é vivida na carne, no sofrimento e nas dificuldades. Ali você se transforma com os desafios. Campos energéticos humanos. Uma nova ciência, uma nova medicina. Nosso ocidente nega a existência de campos energéticos. Ele aceita só magnetismo, energia estática, mas chakras, meridianos ainda da cultura oriental. E aos poucos vem sendo assimilada pela nossa cultura ocidental. Mas eu era uma de que achava que isso não existia. Até que comecei a sentir. Tá? Então a gente precisa evoluir muito. Não dá para estagnar. Finalizando, para vocês depois se divertirem e dar risada, é um livro bem divertido porque eu adoro a terapia do riso. Vem aqui, porque os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor. É muito divertido, vale a pena ler, tá? Então, como já demorei bastante mostrando alguns dos meus livrinhos que eu li, tem mais, mas eu priorizei os mais interessantes. Em primeiro lugar, o que eu quero com esta mensagem? Fundamente-se, tenha bases sólidas, leia diversos autores, tenha diversas formas de conhecimento, busque formas de abrir a mente e não fechá-la, tá? Mente aberta para entender que nós somos muito mais do que a gente acredita ser, tá? Então essa é a minha mensagem. Eu adoro ler livro, recomendo que também leiam e que busquem esse conhecimento externo, porque ele se transforma em autoconhecimento. Então o centramento é você estar centrada dentro de si, em equilíbrio consigo próprio, em você não estar saindo da casinha porque ler assuntos mais espiritualizados, que falem de paranormalidade, mediunidade, espiritismo, energias, te tirem do pé do chão. Então você tem que ler de tudo um pouco, para entender e compreender. Em primeiro lugar, isto. Fica o recado. Um beijo para todos. Que assim seja, paz e luz.